Fala galera, aqui é o professor Poliglota, novo quadro na área. Vai ser basicamente um podcast, sem muita edição, sem muita música de fundo, toda aquela zaralhada, né, que só atrapalha, não contribui em nada, né. Enfim, o nome do podcast é Papo Reto sobre Idiomas, né. Então, vamos trazer a verdade, né, a verdade que é reta, sem ficar fazendo muitos rodopios, nem muitos zigue-zagues, ok? E qual é o tema de hoje, do nosso primeiro episódio do Papo Reto sobre idiomas? Lembrando, leia o texto que está aqui embaixo, ó. Inscreva-se no canal se você realmente quer aprender algo, certo? Então, você quer aprender, você se inscreve. Ah, mas eu não tenho certeza? Então assista e depois se inscreva. E deixa o like. O tema de hoje é: o aluno quer aprender, mas não quer passar vergonha, certo? Esse é um tópico muito bom, né? Muito legal. Por quê? Passar vergonha é natural. Deveria ser natural, né? Mas hoje em dia, a maioria das pessoas, as pessoas têm um limite, ou seja, que elas não conseguem atravessar esse limite, é o limite de passar a vergonha, né? Por quê? Já não se consegue mais passar vergonha hoje em dia. Porque a sociedade era muito mais performática do que real, né? Então eu tô aqui com uma cartola, né? Não vai sair nenhum coelho da cartola, né? Mas eu tô com a cartola porque eu acho legal. Eu gosto, eu consigo, né, ter essa minha personalidade com a cartola. Eu consigo sair na rua se eu quiser com uma cartola. Eu não tenho vergonha, né? Por quê? Porque eu já tenho a minha personalidade definida, como eu sou, né? Meu bigode e tudo mais. Esse é um exemplo, né? Hoje em dia é tudo performático. As pessoas têm o bigode, ou têm a cartola, ou têm o óculos, ou têm o livro, né? O cara lendo o livro lá no meio do jogo de futebol, né? Por quê? Porque é uma performance. Ela quer trazer aquela imagem à tona, ou seja, eu quero que as pessoas me percebam assim. Certo? Opa, eu travei aqui a câmera, ó. A câmera, ela me segue, né? Putz, deixa eu destravar. Então, as pessoas, elas querem que as outras pessoas vejam ela de tal forma. Então, qualquer coisa que ponha em risco essa imagem, essa percepção, né, põe em risco. Então, por que passar vergonha? É um risco. Essa é a minha performance, essa é a minha imagem, é assim que eu quero que as pessoas me vejam, né? Então, qualquer coisa que eu tentar fora disso, pode ser que elas não me vejam mais assim. Isso, para mim, é uma crise identitária, certo? Esse é um ponto, né? Agora você transfere tudo isso que eu falei, não só de aparência, estilo de vida e estilo de se vestir, para o idioma, né? Para pensar, você fala português 100% perfeito, né? Eu não sei se a metade das construções aqui de frases que eu fiz até agora são 100% gramaticalmente corretas. Muito possivelmente não, né? Então, você tem que se desprender dessa imagem. Não, eu tenho que falar inglês perfeito. Não. Nem o nativo fala inglês perfeito. Um caso claro, né? If I was, se eu fosse. Mas não, seria if I were. Ok? Esse é um caso típico, muito comum no inglês, por exemplo. Tu foi, no português, né? Tu foi lá, isso é totalmente errado. Tu foste. Não é nem tu fostes, porque fostes é vós fostes lá, certo? Então, a gente nem sabe o nosso próprio idioma direito. E a gente não tem vergonha, porque a gente nasceu, a gente fala, a gente consegue se comunicar com uma fluidez invejável, vamos dizer. Então, isso inibe a nossa capacidade de ter vergonha do idioma, ok? Então, tem que falar. Se você vai falar errado e a pessoa entendeu, ótimo, essa é a função do idioma, né? Imagina, na Torre de Babel, já viu a história da Torre de Babel? A história da Torre de Babel é a seguinte: estavam construindo a torre para chegar em Deus, Deus não gostou e pronto, trocou o idioma de todo mundo. Ninguém se entendia, caiu, ninguém conseguiu construir mais. A função do idioma é a comunicação. Então, uma vez que todo mundo mudou o idioma de uma hora para outra, acabou a comunicação, acabou a função do idioma, né? Então, não é para você ser perfeito. Se você quer ser perfeito, você vai ter que estudar gramática, você vai ter que estudar isso, conjugação, isso e aquilo, ótimo. Seu objetivo de vida, maravilha. Agora, seu objetivo é se comunicar, seja no trabalho, seja na coisa, na vida, você vai ter que aprender o essencial. Com a prática, com a exposição ao idioma, às situações, você naturalmente vai aprender
a como gerenciar suas emoções, se você fica nervoso. Às vezes até em português você vai apresentar uma coisa, você fica nervoso e gagueja e erra, não é? Então, tem que deixar isso de lado. Não pode ter vergonha, ok? Para falar idioma, tem que ser, vamos dizer, sem vergonha, né? E aí você vai falar muito bem. Exemplo claro, muitas pessoas bebem, e aí quando tá bebum, né? Fala bem. Por quê? Inibe, né? Não tô falando que você tem que beber, não, pelo contrário, né? O objetivo é você, naturalmente, conseguir ter essa tranquilidade na hora de se expressar. Esse desapego na questão da performance de falar bem, não falar mal, não sei o quê. Por quê? O brasileiro vê o gringo falando e ele fala, nossa, a menina está muito bonita. Tudo errado. Não tem concordância, o gênero está tudo errado, não sei o que, não sei o que lá. Porque em inglês, no idioma nativo dele, não tem. Então ele fala, a menino está bonita. Tá, ok. E você entende, o brasileiro entende e fala, nossa, muito bom, muito bom. Aí o brasileiro vê outro brasileiro falando, não, porque não é aí, I am, não sei o quê, porque isso está errado da conjugação lá do Tratado de Versalhes e não sei do que. Isso não existe, gente, ok? Na vida real, no dia a dia, né? Tá vendo? Eu errei no português agora. Isso inibe a minha capacidade de comunicar o que eu quero? Não. Me corrijo, né? Ainda que eu não conseguisse me corrigir na hora, alguém vai me corrigir nos comentários, alguém vai fazer uma observação, e é assim que eu vou evoluindo. Próxima vez que eu for falar essa palavra, eu vou lembrar. Entende? Então, não precisa ter, mas é mais fácil falar do que fazer. Tudo é mais fácil falar do que fazer. Difícil é fazer. Então, para fazer, você tem que ter acompanhamento. Tem que ter o guia certo. Aí você entra em contato comigo. Entendeu? Um marketing bem de leve ali. Então, uma das perguntas mais comuns que eu separei aqui, a primeira é: você já viu o aluno que sabia a resposta, mas preferiu ficar calado por medo de errar? Bom, nas minhas aulas, o aluno se sente tão bem que ele destrava naturalmente. Ele consegue se comunicar, ele consegue tentar, ele não tem medo de errar, porque é aula individual, entendeu? Aula individual. Então, naturalmente, na aula, no meu método, no método dos outros, eu não coloco a mão no fogo, né? Então, no meu método, o que acontece? O aluno, naturalmente, ele vai ter os interesses dele, os objetivos dele, o nível dele, e eu tô ali, direto, me comunicando no idioma, traduzindo de vez em quando, se for preciso, né? Então, medo na aula, não. Agora, na vida real, conversando com alguém, na reunião, trabalho, isso e aquilo, é muito comum. Isso é muito comum, e por quê? Volta no medo da vergonha, mas muitas vezes porque ele nem sabe o que ele vai falar. Ele entende, mas ele não fala, porque ele não praticou. De quem é a culpa? Não sei de quem é a culpa. Eu não estou aqui para pôr a culpa, eu estou aqui para apresentar as soluções. Então, é muito comum, né? E a solução é prática. Prática com um profissional. Professor profissional. Professor poliglota. Professor François. Entendeu? Professor François poliglota. O melhor dos professores. De francês, inglês, espanhol e português brasileiro. Para estrangeiros, né? Os outros idiomas eu não sei ensinar. Então, eu não vou falar que eu sou o melhor. Agora, nesses dali, pode confiar. Pode ter certeza. Professor François poliglota. Ok? Por quê? Porque aqui, gente, a criatividade, entendeu? A motivação que você ganha no percurso durante as aulas é incomparável, entendeu? É isso aí. Então, a segunda pergunta, né? O medo de parecer burro atrapalha mais do que a falta de vocabulário? Né? Separei as perguntas. Sim, gente, ninguém quer parecer burro. A gente volta no tópico, a performatividade. Todo mundo quer parecer bom, todo mundo é expert de café, de inglês, de francês, disso, daquilo, todo mundo é expert. Você faz um post, tem 10 mil comentários negativos. Todo mundo vira expert. De trás da tela, né, com foto... Agora ele travou de novo a câmera. Então, com uma fotinha lá de anônimo, não sei o que, todo mundo é profissional na internet. Todo mundo vende curso disso, daquilo. Eu também vendo curso, mas é curso profissional mesmo. Entendeu? Pode confiar. Agora, você tem que parecer burro.
Porque quando você parece burro, é quando você mais aprende. Entende? Primeiro, porque o outro, quando vê alguém falando uma coisa que ele sabe que tá errada, tem muita gente que gosta de falar e mostrar que sabe. Você aproveita que essa pessoa ela gosta de se mostrar e você absorve, você aprende, ela te ensinou de graça. Entendeu? Tem muita gente que por vaidade quer corrigir o outro. Se tá certo, ótimo. Você aproveita. Mas depois você chega em casa e você pesquisa. Realmente é isso e aquilo? Não era, putz. Então aquela pessoa é mais burra do que você, né? Lembrando, tem uma diferença entre burro e uma pessoa que nasce com alguma deficiência. A pessoa que nasce com alguma deficiência, ela tem a compreensão limitada, o desenvolvimento limitado do cérebro. Então, ela é uma pessoa com deficiência. E você pode ver, uma pessoa que nasce com deficiência visual, né? Nasce cego. Os outros sentidos, eles se aguçam muito mais. A audição, o olfato. Sente cheiro que você nem sabia que existia. Nossa, esse cheiro, né? De não sei do que. Tô ouvindo o som, tá vindo lá. Então, a pessoa com deficiência, muitas vezes, por não ter aquilo que nós, pessoas que nascemos com tudo certinho, o corpo funcionando, o cérebro funcionando, nós damos isso por... como é que fala isso? Nós achamos que isso é normal e não valorizamos e não praticamos, não treinamos nossa cognição, nosso intelecto. Então, muitas vezes, uma pessoa com deficiência ela é muito mais inteligente do que uma pessoa que nasceu com o corpo 100% funcional. Porque ela tem que compensar a deficiência dela em outros sentidos, em outras habilidades. Então, muitas vezes, então essa é a diferença. A pessoa burra, ela nasceu com o corpo 100% funcional, cabeça funcionando, cérebro funcionando, 2 braços, 2 pés, 2 mãos, né? Mas insiste em não praticar, em não exercitar. E aí ela fica burra, entendeu? E por quê? Porque não está praticando. Não está praticando, ela acha que sabe. E quem acha que sabe, entendeu? Quem fala muito alto, apesar que eu estou falando meio alto aqui, né? Mas quem fala muito alto é quem quer parecer que sabe, não necessariamente sabe. Quem sabe muito tem a voz, não precisa falar. Você entendeu a metáfora? Ou seja, então essa diferença entre deficiência e burrice. A pessoa burra, geralmente, ela é 100% funcional, mas ela se garante tanto que ela não pratica. Entendeu? Ela tem medo de parecer burra. Sendo que ela é. Eu sou burro, entendeu? Se eu não afirmasse todo dia que eu sou burro, eu não conseguiria aprender cada dia mais. Entendeu? Se eu acho que às vezes só eu tenho a ensinar, o aluno não tem nada a ensinar, então, primeiro, não vou ter nenhum aluno, porque eu vou ser um cara tão arrogante e egoísta, que eu não vou estar ali suscetível à troca de conhecimentos. Claro, eu sei o idioma, você não. Mas às vezes a pessoa sabe uma palavra que eu não sabia. Eu vou falar que não, it doesn't exist, não sei o que, não existe, não sei o que lá. Não, gente. Entendeu? Você tem que ser a favor da verdade, hein? E pesquisar, estudar para entender a verdade, né? Se essa palavra é isso, ótimo, então é isso. Se não é, então não é. Mas não pode achar que você sabe tudo, entendeu? Muito pelo contrário, você tem que entender. Cara, eu sou burro. Eu sei 1 bilhão de coisas, mas eu ainda sou burro, porque o mundo é 1 trilhão de zilhão de infinitilhão. É infinito o mundo, entendeu? Dos idiomas. Você vai decorar toda... Tem dicionários aqui, ó. Você vai decorar todas essas palavras do dicionário? Impossível. Decorou hoje e amanhã talvez já esqueceu. O cérebro, geralmente, o cérebro humano em média, ele precisa esquecer e lembrar uma palavra 7 vezes até ele memorizar. Em média, né? Tem gente que olha uma vez e já foi, né? Então, não pode ter medo de parecer burro. Entendeu? Porque aí você nunca aprende. Você não erra porque você acha que não pode errar. Se você não errar, você não corrige. Porque a gente, na verdade, a gente já errou muito no português. Você era criança e falava gugu dadá. O pai falava, não, é gagadudu. Você aprendeu? Entendeu? Só que você, criança, você não tem medo. Você não tem vergonha de errar. Né? Criança não tem filtro. Às vezes fala, nossa, você fede, você é feio. Por quê? Não tem noção. Com o tempo, ela vai crescendo, vai entrando nas normas sociais e tudo mais. Então, a criança aprende muito rápido por isso e também porque o cérebro está em formação. Né? Então, ele é muito suscetível a abranger, a absorver conhecimentos e palavras, vocabulários. O adulto, ele já tem aquela cultura da performance enraizada, associado ao cérebro que já parou de desenvolver, associado à imagem que ele já associou a ele mesmo, que não pode sair disso.
Tem português eu falo perfeito, inglês eu tenho que falar perfeito, francês eu tenho que falar perfeito. Isso é burrice, entendeu? Me desculpe se ofende alguém. Mas a gente só cresce mediante a ruptura, né? Então, o choque. Cara, nossa, eu sou burro, será? Quando você pensa, você se questiona se você realmente é inteligente ou é burro, aí começa o questionamento interno, você começa a buscar conhecimento, você começa a estudar mais. Essa é a semente do conhecimento e do saber, entende? Que enquanto você se acha o bonzão, né? Ah, mas professor, você, deixa eu destravar a câmera. Você fala que é o melhor. Sim, gente, porque eu sou o melhor. Justamente porque eu sei que eu sou muito burro também. Paradoxal, não é? Mas esse é o segredo. Quanto mais burro você entender que você é, você entende que tem. Você já sabe muita coisa, mas você não sabe um bilhão de coisas. Então, aproveite, cultive o que você já sabe, senão você perde, né? Na questão de idiomas. E sempre esteja ali envolto no conhecimento, livros, né? Eu faço aqui meus projetos aqui, mecânicos, elétricos, totalmente amadores, minhas ideias, tenho livros aqui, ó. Faço essas mesas flutuantes aqui, ó. Entendeu? Por quê? Você tem que exercitar o seu cérebro. Senão, ele é um músculo. Se você treina o músculo, bíceps, 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 fica assim, né? A não ser que tome bomba, aí também não é natural, né? Mas na questão do idioma não tem nem bomba, né? Ainda que tivesse um Ozempic do. Sei lá como é que é o nome, né? Bomba ali de esteroides para conhecimento. Dá uma injeção, fala inglês. Amanhã já chinês e espanhol. Mas aí também não é você, não é sua imagem, é um robô, né? Você pode ver, a inteligência artificial fala todos os idiomas, mas não tem humanidade. Tem uma simulação, uma artificialidade, né? A gente já entra no outro assunto, para outro vídeo. Então, a terceira pergunta muito comum também é: tem gente que estuda tanto justamente para evitar ter que falar? Deixa eu ler de novo essa pergunta. Tem gente que estuda tanto justamente para evitar ter que falar? Bom, não sei. Não entendi essa pergunta. Então, vamos tentar refletir sobre essa pergunta, né? Usar a nossa cabeça. Tem gente que estuda tanto justamente para evitar ter que falar? O que eu entendo dessa pergunta, né? Talvez tem gente que estuda tanto no quesito de papéis, de documentos, de certificado, diplomas, para mostrar um diploma e falar, olha, eu sou especialista. Mas às vezes na prática não tem conhecimento. Teórico é bom, pesquisador, científico, ótimo. Mas a prática é como eu disse, ela é outro domínio, ela é outra dimensão, entende? É a dimensão onde ou você sabe ou você não sabe. Né? Então quer dizer que tem que falar ou perfeito ou errado? Não. Ou perfeito ou não falar? Não. Ou você sabe se comunicar. Se comunicar não quer dizer falar uma linguagem, falar 100% correta. Né? Ser fluente é diferente de ser proficiente. Proficiente, você sabe 10 sinônimos para cada palavra. Né? Eu ganhei, eu obti, eu consegui, eu logrei. Você sabe 10 sinônimos. Fluente é eu saber falar inglês. Eu saber falar português, eu gostar muito, comer arroz. Tá vendo? Eu tô fluente, eu não parei, eu tô falando. Não conjuguei, né? Isso e aquilo, não concordei os verbos. Não tem problema, porque eu tô falando, você vai entender. E uma vez que a pessoa já percebe que você é estrangeiro, ela não vai te cobrar. Vai falar, ok, você é estrangeiro, você não fala bem, né? Mas eu entendi o que você falou e eu vou te responder. E aí você vai ouvir ele e você vai entender. Ou não, né? Depende do nível. Então, tem gente que estuda tanto justamente para evitar ter que falar. Talvez, porque acha que vai resolver tudo na mágica, né? Mas não. Porque na nossa mente, às vezes, a nossa voz da nossa mente, a gente fala muito bem o idioma. Não, eu consigo imaginar diálogos, eu crio fanfics, eu crio não sei o que, não sei o que lá, né? Mas na mente é uma voz que você não está usando a sua musculatura. É uma área do cérebro. Da mesma forma que você lê, você entende tudo, é uma área do cérebro, você escuta, você entende, é uma área do cérebro, e falar é outra. Né? Não vou entrar na ciência aqui disso porque é uma coisa que foge do meu conhecimento, né? Então também não vou falar abobrinhas. Né? Mas é isso. Estudar é bom, mas praticar também. Um estudo sem uma prática na vida real é inútil, né? Na vida real, eu tô falando de idiomas. Outros campos, talvez sim, né?
talvez seja útil. Mas ainda assim, pega uma ciência, por exemplo. Ah, ok. Não pode. Não pode cortar a pele porque vai sair sangue. Ok. Certo? Você aprendeu isso na teoria. Mas por quê? Como que acontece isso? Ah, porque tem as células, porque tem a coisa. Você cortou, você rompeu as células. E depois vem as células, glóbulos e não sei o quê. Uma coisa você vai aprender na teoria. Outra coisa você vai lá na prática, né? Na anatomia, no hospital, você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que ver, putz, esse ponto aqui realmente não pode, tem muito sangue, esse aqui não tem. Enfim, é um exemplo bem banal, não sei nem se deu para entender, né? Mas o ponto é, tem que estudar e tem que praticar. Se você só praticar, você não estuda, como é que você vai aprender uma palavra, né? Às vezes você vai ter que repetir e ouvir 10 mil vezes uma palavra para aprender, enquanto se você estudar, você aprendeu uma vez, e conforme você pratica, você consolida. Entendeu? E se vocês têm outras perguntas, podem deixar, né? Eu resumi as perguntas que eu já ouvi, já vi na internet, já recebi, né? Então vamos lá. Como você percebe quando o problema do aluno já não é conhecimento, mas insegurança? Isso é muito simples, né? Você fala, você pede, leia isso daqui, leia esse parágrafo. Today I went, blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. O que isso quer dizer? Ah, falou, hoje eu fui isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e isso. Opa, conhecimento não é problema, ele sabe. Agora vamos conversar. Let's talk about your daily routine, ok? Vamos conversar sobre a sua rotina diária. Aí você começa a conversar, básico, ele vai, depois ele trava. Aí você fala, did you understand my question? Você entendeu minha pergunta? Eu entendi. É isso e aquilo, tá certo. Mas, insegurança, né? Insegurança. A minha teoria é, você entende o idioma? Então você já fala, mas enquanto ideia. Você tem que pegar essa ideia e repetir. Praticar aqui, ali, fazer erros, parecer burro, vai parecer que não sabe falar. Essa ideia você vai trazer para o mundo real, porque de tanto você praticar, de tanto você exercitar, vai acabar tornando aquela ideia real, concreta. Entende? Simples. Se eu sei que water é água na minha cabeça, mas eu não sei falar water, water. Você vai praticando, pronto, water, aprendeu. Entende? Você ouve, você entende. Então você já sabe aquilo. O seu cérebro já tem as sinapses. Mas uma coisa é ter as sinapses da compreensão, outra coisa é ter as sinapses do conjunto, né, da musculação da face, né, da mandíbula, da coisa. É muita coisa que a gente não tem noção. Que você só percebe, às vezes, quando você vai aprender outro idioma, francês, né, por exemplo, que é salut, comment ça va aujourd'hui, je m'appelle, blá blá blá, tem tem U. Você percebe que dói o rosto e até dói a cabeça. Porque você está forçando uma coisa que você nunca forçou. Entendeu? Se você quer falar certo, se você não tem essa preocupação de falar com um sotaque certo e não sei o que, aí ok, você vai avançar ainda mais rápido. Só que o risco é que às vezes as pessoas não vão te entender, né? Tipo, você fala Vater. É want Vater. O que é Vater? É o nome? Walter, não sei o quê. Né? Em alemão, Wasser. Ok, você fala o W, né? Em inglês não, water. Entendeu? I want you Vater. Ok, eu sei falar, eu sei o que eu tô falando. Mas e o outro, sabe o que eu tô falando? Aí que tá a questão, o X da questão, né? Então é muito importante você praticar, tendo em mente que você pode entender, mas e ele vai te entender? Então pratique conscientemente com um professor profissional, professor poliglota. E outra, ó, inscreva-se no canal se você realmente quer aprender algo, ok? Uma frase provocativa que fica aqui na sua frente o tempo inteiro, né? Então, vamos lá, é isso, né? Como você percebe, a pessoa entendeu e não consegue responder. É falta de prática? Vamos praticar, né? Simples. E a última pergunta ali do nosso episódio de hoje, do podcast. Qual é a diferença entre um aluno cuidadoso e aquele que está simplesmente com medo? O aluno cuidadoso sabe, ele está pensando para formar a frase melhor, ou que expresse a real identidade dele, como ele realmente fala as coisas, e como ele entende o mundo, ou porque ele está tentando
forçar a gramática para algum exame, né? Algum teste, exame de proficiência, não sei o quê. Aí é importante ter essa prática consciente, entende? Porque a prática consciente, ou seja, a cabeça pifando lá, tentando achar a palavra, repetitiva, leva a que isso se torne uma natureza. Ou seja, é fácil você achar 10 sinônimos para a palavra. Porque você pratica, você lê, você estuda, você consome conteúdo em inglês, em francês e coisa que está contribuindo para sua compreensão geral e para a formação de novas frases com essas novas palavras, né? Então, e o aluno que está com medo, aí é uma questão de insegurança mesmo. Ele não sabe se aquela palavra, às vezes ele entende e entendeu a ideia, ele ouve e já entendeu a ideia, mas por ele não ter uma prática e uma repetição, é, ou seja, correta, consciente, guiada, quando ele vai falar, ele já não tem certeza mais se water é água ou se é suco. Essa é a insegurança. Insegurança é a falta de prática com o método. Eu resolvo. Não tem problema. Entendeu? Então, e o cuidadoso, não, ele sabe o que ele está falando, mas ele quer extrapolar, ele quer explorar a comunicação. Ele quer tomar cuidado, às vezes, para não ofender, né? Então, isso você pode ver até, você é brasileiro, então, nós somos brasileiros, então, no português brasileiro, é todo mundo que tem o dom, eu não vou falar que é dom, né? É todo mundo que tem a habilidade, porque a habilidade dá para treinar e adquirir, a habilidade de se comunicar sem ofender. É todo mundo que tem a habilidade de achar 10 sinônimos para a mesma palavra. É todo mundo que fala bem o português brasileiro. Todo brasileiro fala bem português brasileiro? Não, porque depende. Se você não praticar, né? Se você é advogado, você precisa falar bem, expor sua ideia, convencer o jurado, o juiz, né? Tem que expor a defesa. Você tem que praticar. Se você falar, que nem o filme lá, né? O Alto da Compadecida, não sei, só sei que foi assim. Como é que você vai convencer alguém, né? Tá falando então que isso é errado? Não, gente, é regionalismo. Cada um vai falar de uma forma, eu falo do meu jeito, você fala do seu, né? Em São Paulo vai falar de uma forma, na Faria Lima vai falar de uma forma, na Zona Leste vai falar de outra forma, no Higienópolis fala de outra forma. Cada lugar tem a sua forma. Não tem o certo e não tem o errado. Mas às vezes, para muitas situações, tem o que você sabe que vai te ajudar mais e o que talvez vai te prejudicar. E essa consciência vem com a prática. Como que eu sei que na Faria Lima fala de um jeito e na Zona Leste fala de outro? Porque você vai ouvir, você vai conversar, você vai ter essa prática. Não é só estudando. Eu li no livro que na Faria Lima é assim. Eu li o livro que no Nordeste é assim. E outro, no Nordeste, Recife é de um jeito, e Sergipe é de outro, Pernambuco é Recife, né? Paraíba é de outro. Então, tudo é, mas como? Eu ouvindo. Você vai lá e viaja, você estuda, você conversa com alguém que é de lá. Porque senão não tem como saber, só porque você leu e você vai, né? Você leu, aplica na realidade. Eu aprendi que oi é goodbye. Vai lá nos Estados Unidos, vai lá num nativo, num gringo, alguém que fala inglês, fala, oh, goodbye. Fala, goodbye, ok, goodbye. Okay, eu aprendi que era goodbye, era oi. Você testou na prática, você viu que não tem uma reação de oi, tem uma reação de tchau. Aí você, não, goodbye é tchau. Entendeu? Então, isso leva a outro ponto. As pessoas acreditam que toda pessoa que vende um curso na internet realmente sabe. Muitas vezes a pessoa sabe falar o idioma, mas ela não tem experiência de ensinar. Ensinou talvez o amigo, ensinou a pessoa que queria ali, mas não tem a repetição, porque a repetição ela serve tanto para o aluno como para o professor. Se o professor não pratica, ele não está conscientemente estudando métodos, estudando o cérebro, estudando as emoções, né? O professor ele tem que entender o humano com o qual ele está se comunicando. Senão, como que ele vai saber adaptar a lição? Porque fazer aula em grupo, qualquer um pode fazer. Eu posso fazer aula em grupo de italiano, eu falo o básico. Pego aí 5 pessoas, cada um paga duzentão, ganha 1.000 ali, ó, 250 até, né? Ganha um dinheiro rápido e ensino, né? Io voglio, tu vuoi, noi vogliamo, não sei o que, não sei se tá certo, né? Então, pronto, ensinei. Agora, faz uma aula individual com alguém, que a comunicação tem que ser fluida, senão a atenção já sai, a pessoa não gosta, ela fica entediante.
Isso é a grande maioria, 80%, 90% até, dos professores particulares. Por quê? Porque muitos dos professores não são professores, são pessoas que falam idioma e querem ganhar dinheiro com isso. Entende? É errado ganhar dinheiro? Não, gente. Mas o dinheiro, por si só, não faz nada dinheiro, entendeu? Dinheiro é uma ideia abstrata que todos acreditam, todos correm atrás, você aceita como troca, ele aceita como moeda e pronto. Esse é o dinheiro. Mas o que vem por trás do dinheiro é a intenção. Se a sua intenção é ajudar as pessoas, entender como ela aprende para ensinar ela de um jeito que ela vai aprender, aí sim, naturalmente. Você naturalmente vai ter dinheiro porque você vai ter um bom trabalho. Mas muitas pessoas, hoje que eu vejo a pessoa que fala o idioma e quer ensinar só para ganhar um trocado, não sei o quê. Então vai trabalhar 1 ano, no máximo 2, e depois já vai testar, ou já vai ter que migrar para outra coisa, entende? Vai ter que vender cursos. Aprenda o segredo dos hiperpoliglotas em 6 meses, qualquer idioma e R$ 30. Porra! Né? Analise a proposta que esses gurus fazem. Eu vendo o segredo da fluência da X. Qual é a proposta? Os segredos que te permitem aprender 10 vezes mais rápido. Em nenhum momento eu falo que os segredos que você vai ler o segredo, entrou o chip. Não, gente. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu prometer uma coisa, eu nem te conheço. Como é que eu vou prometer que você vai aprender? Agora, esse aqui permite, né? Inclusive o segredo da fluência vai estar aqui na descrição, né? E no comentário fixado, ele é um método que vem 9 idiomas, só que ele não vem nenhum dos idiomas 100% focado, né? Ou seja, não vai sair do zero para fluência em cada idioma, né? Do zero ao avançado. Ele vem uma plataforma muito boa, com gramática, conjugação, treinos, né? Com áudios reais, entendeu? Com áudios de pronúncia boa, não é aquela... Hello. Às vezes, se der uma pronúncia robotizada, é bug. Você me avisa, eu vou corrigir, né? Também, ninguém é de ferro, né? Então, segredo da fluência, inicialmente ele era um método ensinando segredos de como aprender qualquer idioma, né? Qualquer idioma, com o ChatGPT, que praticamente sabe todos os idiomas, e o Google Tradutor, que praticamente tem todos os idiomas. Entre aspas, né? Porque existem muitos idiomas que são só falados no mundo, né? Então, esse era o método. Tem o e-book com as ilustrações, os prompts, os códigos, o que você vai falar para a inteligência, você copia, coloca ali no Google Tradutor, como usar o Google Tradutor. E depois eu criei uma plataforma de bônus. Isso tudo R$ 29,90, acesso vitalício, certo? Então, analise a proposta, você lê ali a página de vendas, entendeu? Não tem aqueles timer fake, não sei o que não sei o que lá. Tem a questão de vagas, porque tem um número limitado de vagas. Eu quero um produto que seja exclusivo, entende? Só para quem quer. E, enfim, acabou esse número de vagas, depois volta para R$ 85. Até agora não chegou, né? Então você tem a sua chance de você adquirir o seu exemplar, né? E aí, tenho a assessoria que é humana, nós vamos estar te ajudando, respondendo suas dúvidas, então às vezes vai demorar um pouquinho, porque nós somos humanos. Eu não quero ficar pagando bot, primeiro, que tudo é igual, né? Todo lugar que você vai é bot, né? Agora ele travou de novo a câmera aqui. Então, é isso, né? Senão já vou me prolongar. Tem suas dúvidas? Deixa aqui, né? Inscreva-se no canal se você realmente quer aprender algo. Essa frase que tá aqui fixa, ó. Deixe seu like, deixe sua dúvida, comente o que você achou, não gostou, gostou. Se comentar xingamento, eu excluo. Eu nem leio, eu só excluo, entendeu? Comenta uma crítica construtiva, eu deixo. Só quer xingar, aí exclui e bloqueio ainda, né? Esse é o meu método. Então, vamos participar, né? Vamos participar. Eu quase já não tenho tempo para gravar vídeos e podcast. Agora eu teve essa ideia de podcast, porque eu tenho tanta aula que a cabeça já tá pifando já, né? Isso é muito bom, né? Mas enfim, tô ajudando muitas pessoas, né? Então, é isso. Vamos participando. Deixa o seu like, se inscreva. E até a próxima, no próximo episódio do podcast. Papo reto sobre idiomas. E tchau, tchau, valeu!